Gente, bom dia para vocês, boa tarde, boa noite, né? A hora que vocês estiverem assistindo aí essa aula. Hoje nós vamos falar sobre um tipo de terceirização, um tipo específico de terceirização, que existe uma lei específica, que é a Lei 6.019 de 74, que vai tratar sobre o trabalhador temporário. Então, o emprego temporário, né, a relação temporária, ela é um tipo de terceirização, mas que existe uma legislação específica. Aí vocês devem estar lembrados que eu falei dessa lei da 6.019, por quê? Porque houve algumas alterações trazidas no que tange a terceirização nesta mesma lei. Então, essa mesma lei hoje tem uma parte que se fala de terceirização e uma outra parte que se fala de terceirizado. E aí a gente precisa fazer de forma minuciosa essa análise, porque a gente vai ver algumas diferenças para o terceirizado, simplesmente terceirizado, e para o temporário. Existem critérios e requisitos distintos para se configurar o trabalho, o emprego temporário, né? O trabalhador temporário. A gente viu na última aula sobre terceirização, e aí eu vou fazer uma pequena revisão aqui para a gente adentrar o tema, é que na terceirização a gente tem uma relação triangular. Então eu tenho de um lado a empresa tomadora, do outro eu tenho a empresa intermediadora e tenho o trabalhador. Então esse trabalhador, ele vai ter o vínculo empregatício diretamente com a empresa intermediadora, né, aquela empresa que contrata ele para que ele faça seus serviços na tomadora. Então, ele não tem vínculo direto com a tomadora, apesar de exercer as suas funções na tomadora de serviço. A gente viu que antes de 2017, a terceirização ela não era permitida de forma ampla. Só se permitia a terceirização em atividade meio da empresa. Então, uma empresa de hospital, um hospital, por exemplo, não podia fazer terceirização dos seus médicos, mas podia terceirizar a limpeza, que foi aquele exemplo que eu trouxe dos hospitais aqui da região, em que as empresas de limpeza, elas são terceirizadas, né? Então, antigamente, antes de 2017, não se podia fazer isso, né? Não se podia terceirizar. Verificando que a empresa fez uma terceirização de forma ilícita, aí você reconhecia diretamente o vínculo desse empregado diretamente com a empresa tomadora, porque aí você tiraria, né, um dos requisitos da terceirização, que era não ter terceirização ampla, que era não ter essa terceirização na atividade fim da empresa. Com a reforma trabalhista em 2017, a gente veio, né, o legislador autorizou que essa terceirização não fosse mais somente na atividade meio da empresa. Permitiu-se uma terceirização em todas as atividades da empresa. Então, tanto meio quanto fim, hoje, após a reforma trabalhista de 2017, se permite que se realize a terceirização, desde que obedecido esses requisitos, né, que tenha uma empresa que vai exercer determinados serviços. Então, eu terceirizo os serviços, o exercício daquele serviço dentro da minha empresa. E aí a gente vai perceber, como eu já disse a vocês, que temporário é uma forma de terceirização. Então, se temporário é uma forma de terceirização, basicamente eu tenho essa relação triangular. Então, eu vou ter empresa tomadora, empresa intermediadora e vou ter o empregado temporário, né? Então, assim, eu tenho essa relação triangular. Esse empregado vai ter vínculo com uma empresa intermediadora, mas vai exercer as suas atividades na empresa tomadora. Mas o que é que difere, professora, essa terceirização? Pelo que você está me falando, você está falando de terceirização normal. O que é que difere a ideia para ser temporária? E aí é isso que a gente vai começar a estudar e fazer de forma minuciosa alguns pontos e tentar fazer essa ligação, né? Por que o temporário ele é diferente, né? Primeiramente, é necessário entender que não há contrato de experiência para o trabalho temporário,
A gente vai estudar na próxima aula sobre contratos, provavelmente já vai ver contrato de experiência, e não é permitido no trabalho temporário o tipo de contrato de experiência. Então, assim, o trabalho temporário ele sempre foi regido pela Lei 6.019 de 74, que é a mesma lei que trata sobre os terceirizados, né, que houve uma reformulação dela em 2017. Ela alterou muita coisa para os terceirizados, a reforma trabalhista alterou, mas para os temporários quem alterou foi a Lei 13.429 de 2017, que veio trazer algumas alterações nessa lei. Então, basicamente, a gente vai se debruçar na Lei 6.019 de 74, com a nova redação trazida a partir de 2017 de alguns artigos, né? Então, nessa mesma lei, eu vou ter o temporário e o terceirizado. Inicialmente, né, uma das diferenças a gente precisa entender que no trabalho temporário eu vou ter uma intermediação de mão de obra que vai me trazer um funcionário. Então, eu preciso daquele funcionário para substituir um outro funcionário que eu já tenha. Ou por uma necessidade minha, da minha empresa, que eu precise de um funcionário por um determinado tempo. Então, observe que o trabalho temporário, ele é um trabalho por um tempo determinado. Ele não vai ser de forma indeterminada. Eu não vou contratar aquela pessoa com possibilidade dela nunca ser demitida. Não, eu vou contratar essa empresa vai me fornecer um empregado, e esse empregado que vai exercer as suas atividades na empresa tomadora, ele é contratado por um período específico. Então, eu tenho um contrato de prazo determinado, que a gente vai ver mais na frente de quanto tempo ele é. Então, na terceirização, como a gente viu, eu não busco um único trabalhador que vai trabalhar num determinado momento ali que eu estou precisando, porque eu preciso substituir alguém, porque virou Páscoa e eu preciso fazer ovos, porque é Natal e eu preciso de mais gente, né, num determinado momento, e aí eu contrato de forma temporária. Não, a terceirização, não há a terceirização simples, a terceirização de forma ampla, não há essa diferenciação, não há essa necessidade, né? Não é necessário que eu prove que eu preciso daquilo para substituir alguém, ou que eu preciso de uma pessoa porque os meus serviços foram aumentados, eu tive uma demanda maior. Não é necessário, eu apenas terceirizo um serviço específico, eu terceirizei uma parte da minha empresa. Agora, aqueles serviços da minha empresa. Agora, para o trabalho temporário, não. Eu falo de um empregado, eu falo de uma função, eu falo de alguns empregados para um determinado período de tempo. Então, aí é onde reside uma das diferenças entre a terceirização propriamente dita e o temporário. O artigo 2º da Lei 6.019 de 74, ela vai definir o que é o conceito de temporário, né? Qual é esse conceito de trabalho temporário? Então, o artigo 2º, ela vai me definir dizendo que trabalho temporário, permitam-me ler, é aquele prestado por pessoa física contratada por uma empresa de trabalho temporário que a coloca à disposição de uma empresa tomadora de serviço para atender à necessidade de substituição transitória de pessoal permanente ou a demanda complementar de serviço. Então, a própria lei define, me traz o conceito do que é o trabalho temporário. E aí eu quero que vocês observem algumas coisas. Trabalho temporário, ele é prestado por pessoa física. Então, por quê? Porque para ser empregado, é necessário que esse empregado seja pessoa física. Então, é um trabalho prestado por pessoa física, contratada por uma empresa de trabalho temporário. Então, eu tenho uma empresa específica que intermedia essa mão de obra, e essa empresa coloca à disposição dessa empresa tomadora os serviços desse empregado. E quando é que ela vai colocar esse serviço? Quando é que eu posso contratar essa empresa temporária para para trazer um funcionário ou funcionários para trabalhar para mim? Quando houver a necessidade de substituição temporária, né, transitória de pessoal permanente. Então, quando eu preciso substituir algum empregado da minha empresa, porque ele está de licença médica, porque está de licença gestante, porque está de férias, e aí eu contrato temporariamente isso para substituir alguém permanente do meu setor ou da minha empresa, ou para demanda complementar de serviço, ou quando eu tenho uma demanda complementar e preciso de mais pessoal para aquele período sazonal. E aí a gente vai
destrinchar um pouco esse conceito de substituição temporária de pessoal e demanda complementar de serviço. Mas antes, eu quero trazer o parágrafo 1º do artigo 2º, continuando a leitura do artigo 2º, eu peço que vocês acompanhem ou no Vadmec ou no próprio computador, baixem a lei. Ela vai trazer: é proibida a contratação de trabalhador temporário para substituição em período de greve. Então, em período de greve, eu não contrato ninguém temporariamente para substituir aquele pessoal, porque senão você estaria ferindo até mesmo um direito do trabalhador. E aí, no parágrafo 3º, ele mesmo vai determinar o que é complementar a demanda de serviço. Então, ele vai trazer assim: considera-se complementar a demanda de serviço que seja oriunda de fatores imprevisíveis ou quando decorrente de fatores previsíveis, tenha natureza intermitente, periódica ou sazonal. Então, essa demanda complementar a gente tem em dois sentidos: para demandas imprevisíveis, que existam fatores imprevisíveis, ou fatores que são previsíveis, mas que tenham natureza intermitente, periódica ou sazonal. Então, fazendo um retorno aqui, a gente sabe que trabalho temporário é aquele trabalho que vai ser prestado por alguém, né, por uma pessoa física, a empresa de trabalho temporário, que é contratada por uma empresa tomadora para que aquela pessoa física preste seus serviços. Não sei. E quando é que ela vai prestar o serviço? Uma necessidade de substituição transitória de pessoal ou para demanda de complementar de serviço. Professora, quando há necessidade de substituição transitória de pessoal permanente? No caso de licença, no caso de férias. Algum servidor meu está de licença, algum empregado meu está de licença, algum empregado meu está de férias. Preciso fazer uma substituição. A minha secretária entrou de férias e eu preciso substituir. Então, eu contrato uma empresa, essa empresa me fornece essa pessoa vai trabalhar enquanto ela está de férias. Alguma funcionária minha entrou de licença maternidade, 4 meses. Vai ficar 4 meses afastada, preciso de alguém no lugar dela. Contrato uma empresa e essa empresa vai me trazer essa pessoa e essa pessoa vai ficar no lugar dela naqueles 4 meses. Então, isso é a necessidade de substituição transitória, é algo transitório para substituir o pessoal permanente na tomadora de serviço. E o outro é a demanda complementar ao serviço. Então, são hipóteses que eu necessito contratar mais pessoas por uma demanda complementar, por algo que aconteceu. Antigamente, não era assim. Essa letra da lei foi alterada com a norma de 2017 e trouxe esses critérios mais bem detalhados do que era antes. Então, quando ela fala em demanda complementar do serviço, ela vai dizer que é aquela que decorre de fatos imprevisíveis e aquelas que decorrem de fatores previsíveis e que tenham natureza intermitente, periódica ou sazonal. E quando é que esses fatores eles são imprevisíveis, professora? Quando é que eu falo de fatores imprevisíveis? Você não tem previsão, né? Você não está previsindo. Nada melhor do que a gente falar do nosso quadro atual. Atualmente, a gente vive uma força maior, né? A gente vive uma pandemia. Então, nessa pandemia, as empresas que fazem máscara, as empresas que fazem álcool em gel, as empresas que fazem respirador, ou álcool 70, agora que foi liberado do álcool líquido, essas empresas tiveram um aumento na sua demanda. Então, era algo imprevisível, mas que é necessário se contratar gente. Então, é um fator, é uma força maior que você fez a necessidade de contratar gente. Pode se caracterizar também dentro dessa ideia de fatores imprevisíveis. Você não tinha essa demanda, você não esperava que ela fosse acontecer, mas aconteceu e você precisa de mais pessoal para esse tipo de empresa, por exemplo. Então, você contrata essas pessoas de forma temporária para exercer aquela necessidade do serviço. Quando tem uma catástrofe, você precisa fazer algo do tipo também, né? Algum evento da natureza que preciso contratar mais gente, por exemplo, infelizmente quando cai barrancos e precisa se contratar pessoas para ajudar naquela limpeza, algumas empresas, aí você contrata alguém para aquele momento. Mas um exemplo mais claro do que o que a gente está vivendo hoje nas questões do álcool em gel, né? Não acho que não há um exemplo mais claro para a gente perceber o que é um fator imprevisível. Então, é algo que não se esperava, mas que está acontecendo e que aumenta a demanda daquele serviço e precisa se contratar
mais empregado. Quando se fala em fatores previsíveis, mas que tenham natureza intermitente, aí a gente fala de Natal, a gente fala da Páscoa. Então, é um fator previsível, eu sei que vai acontecer, eu sei que na Páscoa eu vou vender mais, as empresas de chocolate vão vender mais ovos, eu sei que no Natal o comércio vende muito mais. Então, são fatores previsíveis, eram esperados, eu esperava aquilo ali, mas ele é sazonal, ele é intermitente, ele tem um período para acontecer. Então, para aquele período, eu posso contratar temporariamente empregados para complementar essa minha demanda. Então, lembrando, necessidade de substituição transitória do pessoal permanente e demanda complementar de serviço, que aí a gente vai ter dois, fatores imprevisíveis e fatores previsíveis. Certo? E, professora, certo, eu entendi isso aí. Agora, empresa de trabalho temporário. Quem é essa empresa de trabalho temporário? Né? Eu tenho uma tomadora de serviços, tá? Eu já entendi. Mas quem é essa empresa de trabalho temporário? Então, o artigo 4º, ele vai definir, da Lei 6.019, vai definir o que é a empresa de trabalho temporário. E aí, permitam-me ler novamente. A empresa de trabalho temporário é pessoa jurídica, devidamente registrada no Ministério do Trabalho, responsável pela colocação de trabalhadores à disposição de outras empresas temporariamente. Então, vocês lembram quando a gente estudou empregador? Que empregador pode ser profissional liberal? Ou seja, pessoa física, ela pode ser empregador, né? Profissional liberal, ele pode ser empregador. Mas ele não pode ser uma empresa de trabalho temporário. Até porque é uma empresa. Quando a gente fala de profissional, ele equipara a empregador, mas ele não é empresa. Então, é necessário que seja empresa, é necessário que tenha CNPJ. Então, a empresa de trabalho temporário é pessoa jurídica devidamente registrada no Ministério do Trabalho, responsável, então, devidamente registrada no Ministério do Trabalho para aquele fim, né? É responsável pela colocação de trabalhadores à disposição de empresas temporárias. Então, apenas PJ pode ser empresa temporária e apenas pessoa física pode ser o trabalhador temporário. Não é isso? Entendidos? Então, pessoa física não pode ser empregador. Uma novidade é que é permitido o trabalho temporário rural, então, de forma rural, é permitido esse trabalho rural, nesses mesmos critérios, e é necessário o registro no Ministério do Trabalho. E aí a gente pode falar aqui que a própria lei também, no artigo 6º, vai trazer quais são os requisitos que essas empresas precisam ter para apresentar, né? Para fazer... para se inscrever, né, como empresa temporária. Antes era no Ministério do Trabalho, mas com o governo Bolsonaro houve a revogação, houve a extinção do Ministério do Trabalho, que passou-se para ser uma secretaria do Ministério da Economia. Então, ele vai apresentar a prova da inscrição do CNPJ, ou seja, precisa ser pessoa jurídica, registro da junta comercial e capital social de no mínimo 100 mil. Capital social de no mínimo 100 mil para poder garantir que haja, que tenha idoneidade econômica, né, que consiga arcar com os débitos que porventura venham a vir, né? A empresa tem que ter condições de arcar com seus débitos. Então, a gente viu que o trabalhador é a pessoa física, a gente viu que a empresa temporária é pessoa jurídica registrada no Ministério do Trabalho, que hoje faz parte do Ministério da Economia, e que presta serviço, né, para uma empresa tomadora de serviço. E quem é essa empresa tomadora de serviço? Aí, a gente viu o artigo 4º, agora a gente vai ver o artigo 5º. O artigo 5º vai definir quem é essa empresa tomadora de serviço. Empresa tomadora de serviço é a pessoa jurídica ou entidade a ela equiparada que celebra contrato de prestação de trabalho temporário com a empresa definida no artigo 4º.